Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra dos amorreus. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, os nazireus, deste a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Eis que fareis oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Somos gratos, ó Deus, pelo privilégio de podermos nos reunir e estudar, meditar na palavra do Senhor, ouvir a sua voz, Senhor. Ó Deus Santo e bendito, sabemos que a sua palavra, ela é infalível, inerrante e autoritativa para nossas vidas, Senhor. E por ela, ó Deus, nós somos exortados, consolados, corrigidos. Ó Deus Santo e bendito, tem misericórdia de nós e quebranta o nosso coração, Senhor. E sim possamos receber a palavra do Senhor com fé. Ó Deus Santo e bendito, tem misericórdia da minha vida e use-me, ó Deus, como instrumento em tuas mãos para a tua glória, Senhor. Para a instrução do teu povo e para a salvação do perdido, Senhor. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor. Amém e amém. Irmãos, um dia desse, em semana passada, nós tivemos a confraternização da UPH, lá na praia. Irmãos, foi uma bênção. E lá eu conversando com os irmãos, eu imaginei a seguinte cena. Irmãos, imagine que estivesse vindo um tsunami agora enorme. Nós estávamos lá na praia, né? E qual seria a sua sensação? A minha sensação diante de um caso desse seria, não tem para onde correr, vou ficar parado e pedir ao Senhor que tenha misericórdia na minha vida. Irmãos, o profeta Amós, ele não fala de um tsunami, ou de uma onda enorme que vem e destrói tudo. Ele fala de um grande terremoto. De um terremoto, irmãos, que ninguém vai escapar, que não tem como escapar. A terra tremeu e o povo não tem para onde ir. Veja, irmãos, diante do juízo de Deus, quem é que pode escapar pelo seu próprio braço? Diante do juízo de Deus, irmãos, é impossível escaparmos por nós mesmos. Só escaparemos, irmãos, do juízo de Deus se o próprio Deus intervir em nosso favor. Você só vai escapar se o Senhor lhe der o escape. É isso, irmãos, que o profeta Amós, ele está ensinando aqui. Mas veja, irmãos, lembra de como o profeta Amós, usado pelo Senhor, começa a trazer a sua palavra à nação? Os irmãos lembram que ele foi levantado pelo Senhor para pregar, para anunciar o juízo do Senhor a Israel, a nação do norte. Veja, irmãos, que no capítulo 1, do verso 3, até o capítulo 2, verso 3, como é que ele começa a sua profecia? Juízo contra as nações pagãs, as nações ao redor de Israel. Então ele começa anunciando, irmãos, juízo contra as nações. Qual seria, irmãos, a reação de Israel diante do juízo do Senhor contra as nações? Aplauso. É isso mesmo, Senhor. O Senhor tem mesmo que destruir essas nações. Tiro, Sidom, porque eles são um povo rebelde, um povo mau. O Senhor está certo em trazer
juízo para esses homens corruptos, ruins. E aí o profeta encerra dizendo: Deus vai trazer juízo para Judá, o reino do sul. É isso mesmo, reino do sul, se não falar a memória. Mas reino do sul, uma nação que fazia parte de Israel, mas por conta de pecado se dividiu. Por algum tempo eram inimigos de Israel. Qual seria a reação diante do juízo contra Judá? Mesma coisa. É isso mesmo, Senhor. Traz juízo sobre Judá, porque o Judá deixou a lei do Senhor. Porque Judá não guardou os estatutos do Senhor. Judá está mergulhado em idolatria, Senhor. Então traz, Senhor, juízo sobre Judá. E aí, irmãos, lembra da corda no pescoço de Israel? E aí o que acontece? O Senhor levanta Amós e Amós começa a dizer: vocês também vão ser condenados. Não adianta vocês ficarem orgulhosos e achar que Deus vai trazer juízo só para o ímpio, ou para aqueles que abandonaram a lei do Senhor. Vocês também vão ser alvos do juízo de Deus. Então vejam, meus irmãos, que estratégia extraordinária. Ele começa do geral e depois vai para o particular. Isso daria até para a gente usar na evangelização. Você chegar para qualquer pessoa e dizer assim: olha, nosso país é um país corrupto. Está vendo esses governantes aí? Corrupto, porra feia, né? Deus vai puni-los. Eles não vão sair impunes. Qualquer pessoa vai dizer e vai concordar com você. É isso mesmo. Ele tem que pagar pelos seus crimes. E aí você diz: mas você também não é justo. Você também vai sofrer o juízo de Deus. Porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Porque todos, irmãos, Israel deveria saber isso. Todos estão debaixo da avaliação justa do Senhor. Deus não está cego, irmãos, para o que acontece de forma pecaminosa no seu mundo. Mas qual é o propósito, irmãos, do profeta Amós? É chamando o povo ao arrependimento. Olha, se arrependa dos seus pecados. Confesse os seus pecados, porque vocês vão receber juízo do Senhor, justamente por causa dos seus pecados. Veja, irmãos, que o profeta Amós, com essa estratégia, ele está, irmãos, dando um golpe no orgulho espiritual de Israel. Israel não poderia ficar só feliz quando Deus traz juízo sobre os outros. Eles deveriam refletir: olha, se o Senhor vai trazer juízo sobre os ímpios, se o Senhor vai trazer juízo sobre Judá, que conhecia a lei do Senhor, estou caminhando aqui torto. Então o Senhor vai trazer juízo também para mim. Veja, irmãos, que o povo do Senhor, ele jamais pode olhar para si como se povo de Deus fosse licença para pecar. Olha, eu sou povo de Deus, eu já fui redimido por Jesus, então não tem problema do jeito que eu vivo aqui. Porque uma vez salvo, pastor, salvo para sempre. Eu não importa como é que eu vou viver. A palavra de Deus não nos ensina isso, irmãos. Veja, irmãos, que facilmente nós podemos cair no orgulho espiritual, achando que, porque eu sirvo ao Senhor, porque eu faço parte do povo de Deus, Deus vai fazer vista grossa com os meus pecados. Que Deus não vai me disciplinar porque eu pequei contra o Senhor. Irmãos, Deus, ele não é como um pai humano. Porque um pai humano vê o filho no pecado e muitas vezes não é disciplina. Eu falei tanto, já estou cansado de falar, não vou fazer mais nada. Deus não é esse tipo de pessoa, irmão. Deus disciplina o Senhor. Porque veja, irmãos, é fácil eu ver o pecado dos outros. É fácil eu olhar para Amós e concordar. De fato, Israel aqui está sendo grande, um povo que peca grandemente. Mas você não vai fazer nada, querido. É fácil, irmãos, ver o pecado dos outros. O que é difícil é reconhecer o seu próprio pecado. É por isso que Amós, irmãos, foi levantado para o Senhor para chamar o povo ao arrependimento e anunciar: a paciência de Deus já acabou. A paciência de Deus já acabou. Veja, irmãos, muitos crentes vivem hoje
como se não tivesse problema viver no pecado. Muitos crentes, irmãos, acham que não precisam mais confessar os seus pecados. Não porque Jesus, ele perdoa os meus pecados, passado, presente e futuro, pastor. Então não há necessidade mais nenhuma de eu confessar os meus pecados. Isso é mentira de Satanás, irmãos. A Escritura nos mostra que devemos confessar os nossos pecados. Se não se arrependermos, irmãos, dos nossos pecados, nós iremos perecer. Jesus, ele ensina isso lá em Lucas 13, capítulo 1, verso 5. Quando ele vai instruir o povo. Olha o que ele diz no capítulo 13 de Lucas. Capítulo 13, verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que o mesmo realizavam. Jesus, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não era. Eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se não houver, irmãos, arrependimento genuíno, não importa se você foi batizado na infância, não importa se você é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, se não houver arrependimento genuíno, irmãos, vão perecer. É isso que Amós, irmãos, ele está nos ensinando aqui. Mas veja, irmãos, olha o juízo. E é sério, irmãos. Refletindo, irmãos, nesse texto, Amós, irmãos, ele está falando do povo de Deus. De como o povo de Deus, irmãos, mesmo sendo o povo de Deus, como é que eles viviam? Eles viviam, meus irmãos, mergulhados no pecado. E achavam que estava tudo bem viver assim. Porque o reino estava em prosperidade, porque o poder militar, com base no rei Jeroboão II, estava tudo bem, né? Nós estamos seguros aqui, então está tudo bem viver assim. Mas Amós, irmãos, levantado pelo Senhor para dizer: não, vocês vão receber juízo do Senhor. Olha o que ele vai falar, irmãos. Quando ele fala do julgamento, irmãos, de Israel, o povo, o profeta, ele está mostrando ao povo, irmãos, a necessidade de arrependimento. Porque se não se arrepender, juízo do Senhor. Olha, irmãos, veja que ele começa, verso 6. Bote seus olhos para o texto. Verso 6, irmãos, veja que ele começa, igualzinho ele começa as profecias, né, a profecia de julgamento, né, das nações ímpias e também de Judá. Assim diz o Senhor. Os irmãos lembram que, assim diz o Senhor, a ideia, irmãos, é de que, olha, quem está falando é o próprio Deus. Quem está anunciando o juízo é o Senhor. O profeta não está falando, irmão, de si mesmo. Deus está falando com o seu povo. E hoje, meus irmãos, como é que Deus fala conosco? Pela sua palavra. Quando ela é pregada fielmente, quando nós vamos ler a Escritura e entendemos ela de forma correta, Deus fala conosco e nos adverte. Veja, irmãos, que ele fala: olha, vocês estão grandemente, vocês estão permanecendo muito tempo em pecado. Lembra? Por 3 transgressões. É a mesma coisa das nações do capítulo 1 e capítulo 2. Por 3 transgressões de Israel. E por 4. Veja, irmãos, o que Amós está usando é a mesma denúncia contra as nações pagãs de Judá. Olha, em 3 transgressões e por 4. Ou seja, vocês pecaram demais. Vocês, há muito tempo, estão fazendo aquilo que não agrada a Deus. É por isso que ele fala: olha, não susterei ou não suspenderei o castigo. Veja, irmãos, essa mensagem para Israel, irmãos, era uma mensagem, irmãos, que ia de contra o pensamento triunfalista. Lembra? O reinado de Jeroboão II, foi um reinado, irmãos, próspero. Financeiramente, politicamente. Pensam. Eles poderiam pensar: olha, isso aqui é fruto da bênção de Deus. Só que o Senhor está falando: olha,
vocês não vão escapar do juízo. Sabe por quê? Ele começa a falar. Olha o que ele fala, irmãos, a partir do verso 6b. Lembra, irmãos, quando ele fala, olha, não, quando Deus está falando, não suspenderei o castigo. O que ele está falando é, olha, e não vou voltar atrás. Vocês vão ser disciplinados. Vocês vão ser visitados com a ira do Senhor. Veja, irmãos, muitos crentes, eles vivem na prática do pecado e acham que nunca vão prestar contas com o Senhor. Acham, irmãos, que por estarem vivendo assim e as coisas, né, tá até dando certo. Acha que está tudo bem. Não, está tudo bem. Não tem nada de errado. Mas isso não é verdade, irmãos. Quem sabe essas pessoas, irmãos, que foram batizadas, que fizeram profissão de fé, são só crentes nominais, no final da história. Porque o crente verdadeiro, irmãos, ele teme ficar contra o Senhor. O crente verdadeiro, meus irmãos, ele teme viver na prática contínua do pecado. Ele teme porque se ele ficar sem disciplina do Senhor, isso, irmãos, isso é prova de que ele não é filho de Deus. Porque o Senhor vai disciplinar os seus filhos. Irmãos, isso aqui, quando o Senhor levanta Amós e o envia à nação de Israel, é uma bênção do Senhor. Porque o Senhor está chamando o povo ao arrependimento. E veja, irmãos, olha os pecados, irmãos, terríveis da nação de Israel. Verso 6 e verso 7. A justiça, irmãos, era pervertida. Olha o verso 6. Por quê? O castigo vai vir sobre vocês. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Irmãos, a ideia é que os juízes, eles eram responsáveis por aplicar a justiça. Eles julgavam o povo e eles eram responsáveis por fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Eles não favorecer ninguém. Só que o Senhor está dizendo, olha, o juiz, ele vende o justo por dinheiro e condena o necessitado por causa de um par de sandália. Irmãos, a ideia aqui é que os juízes, eles estavam condenando os inocentes como escravos por conta de uma dívida pequena. Por conta de um par de sandália. Ele traz essa ideia aqui. O cara, sei lá, roubou um xilito. Não tem como pagar a dívida agora. Ele não dava nem tempo do cara trabalhar e pagar pelo que ele fez. Restituir. Não dava tempo. Não tem para pagar. Eu vou trabalhar. Não, você vai ser vendido como escravo para pagar a dívida. Eram pessoas, irmãos, que não amavam a lei do Senhor. E se os irmãos lerem Levítico 25, verso 35, Êxodo 22, a lei do Senhor, irmãos, ordena que o povo cuide dos pobres. E que não dos israelitas, dos irmãos. Mas, meus irmãos, Israel, irmãos, eles deveriam ser diferentes do que as outras nações. Lembra que Israel foi escravo no Egito? E o Senhor fala, olha, você tem que cuidar do escravo, do pobre. Por quê? Porque você foi escravo em Egito. Vocês não podem tratar os outros como os povos pagãos. Lembra, irmãos, que Tiro fazia exatamente isso. Escravidão até nem querer mais. Israel estava semelhante a Tiro, pagão. Veja o verso 7, irmãos. As coisas não terminam por aí. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Irmãos, a ideia aqui, irmãos, é que eles, os juízes, eles perseguiam os fracos, os pobres. Eles, irmãos, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles não vão deixar nada para os pobres. Eles querem tomar tudo. Uma humilhação, irmãos, sem tamanho. Essa é a ideia aqui de eles suspirar pelo pó da terra dos pobres.
Veja, eles pervertem o caminho dos mansos. A ideia era mais ou menos assim, irmãos. Antes do camarada ser julgado pelo juiz, o cara rico que tinha uma queixa contra o pobre, chegava no juiz e dava dinheiro. Ó, resolve as coisas aí. Não tinha justiça. O caminho do manso é pervertido. O manso, o pobre, o justo, ele era condenado, irmãos. Irmãos, isso aqui é importante, porque entendam, você não pode ir à Escritura, porque você vai ler aqui, juízes, né, que condenam os pobres, provavelmente aqui os ricos estão no meio, porque você vai ler mais na frente como é que Deus vai tratar aqueles que adquiriram, né, que ficaram ricos. A ideia aqui, irmãos, não é ler a Escritura com as lentes marxistas. Olha, o que está acontecendo aqui é o problema da luta de classes, pastor. É o pobre lutando contra o rico, porque o rico ele vai explorar o pobre. Irmãos, aqui o problema não é luta de classe. Qual é o problema aqui? Pecado, irmãos. Injustiça, violência, abuso, é quebra da lei do Senhor. Não tem nada a ver, irmãos, com luta de classe. O foco aqui de Amós, irmãos, não é a estrutura social. O cara está sendo perseguido aqui porque ele é pobre. Não é, irmãos. O foco de Amós há no meio do povo do Senhor uma corrupção moral e espiritual. Porque Israel, irmãos, conhecia a palavra do Senhor, mas resolveu desprezar a palavra do Senhor. Porque veja, irmãos, a ideia aqui, irmãos, a Bíblia, ela não ensina igualdade social. Não há problema nenhum, irmãos, na ideia de que haverá rico, haverá pobres. Haverá quem tem mais, existirá quem tem mais e quem tem menos. O problema aqui, irmãos, é que há injustiça moral, que nasce do quê? De corações pecaminosos, seja de ricos ou de pobres. Porque veja, irmãos, Amós, ele não está aqui, irmãos, com o discurso hipócrita e enganador de muitos hoje. Olha, não, nós temos, conforme Amós aqui, temos que defender os pobres. Não está com esse discurso hipócrita. Que esses que fazem isso, irmãos, eles falam isso só para ficar mais rico. Ou para ganhar mais poder. Amós não está falando isso, irmãos. Ele não está levantando, irmãos, uma bandeira política. O que ele está fazendo, pastor? Expondo o pecado do povo. O juiz deveria ser justo e não corrupto. Conhece a lei do Senhor. Mas em vez de ele obedecer a lei do Senhor, ele está desobedecendo a lei do Senhor. E mais, olha o verso 7, finalzinho, irmãos. O problema aqui, irmãos, não é só que a justiça está sendo pervertida. Nada diferente dos dias de hoje, né? Mas olha o que ele vai continuar. Um homem, verso 7, finalzinho do verso 7. Um homem e seu pai coabitam, mantêm relação sexual com a mesma jovem. E assim profanam o meu nome. O que ele está acusando aqui, irmãos, é que no meio do povo de Deus havia imoralidade sexual. Veja, irmãos, coisa terrível no meio do povo de Deus. Ele está falando de pessoas que receberam a lei do Senhor. Há alguma dificuldade, irmãos, com o que o profeta quer dizer aqui com relação ao homem e seu pai coabitar com a mesma jovem. 3 possíveis interpretações entre os estudiosos. O que ele está condenando imoralidade ligada a prostitutas cultuais de Baal. Os irmãos sabem que nos templos pagãos havia prostitutas cultuais. Pode ser que ele esteja condenando um incesto que envolve a mesma mulher, o pai e o filho, ou exploração sexual de uma serva. A palavra aqui, jovem, irmãos, pode trazer essa ideia também de uma serva. Então ela está sendo explorada porque ela é vulnerável pelo seu pai e pelo seu filho.
pelo pai e pelo filho, né? No caso seria o patrão. Seja o que for, irmãos. A ideia aqui, irmãos, é que o que está acontecendo no meio de Israel é algo abominável diante do Senhor. Algo que não deveria acontecer. Está sendo condenado aqui, irmãos, é imoralidade, prostituição, indecência. E tudo isso, irmãos, dentro de cultos pagãos. No meio do povo de Deus. E olha o resultado, irmão, desse pecado. Profanam o meu nome. Essas são as consequências, irmãos, do povo de Deus que peca. O nome do Senhor, ele é profanado. Paulo, irmãos, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, verso 24, ele diz a mesma coisa. Pois, como está escrito, quando ele vai falar das transgressões dos judeus, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então vejam, irmãos, como o povo de Deus estava vivo. O nome de Deus era defamado, né? Era desonrado. Tudo isso por conta do pecado do povo. É por isso, irmãos, que o juízo do Senhor é sério. A condenação era séria. Veja, irmãos, quando o povo do Senhor, ele vive em pecados escandalosos, não é exatamente isso que o mundo faz. Do Senhor. E você não diz que ama Jesus? Como é que você diz que ama Jesus e você está fazendo isso? Como é que você está fazendo isso? Você não é crente? Veja, irmãos, coisa terrível no meio do povo de Deus. Olha o verso 8. Tem mais. E se deitam ao pé de qualquer altar, altar idólatra, sobre roupas empinhadas, e na casa do seu Deus bebe o vinho dos que foram multados. Irmãos, o pecado que está sendo condenado aqui é a exploração dos necessitados por prazer. Por prazer. Porque, vejam, a ideia aqui de se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas enfinhadas, a ideia aqui, irmãos, é de que o credor, irmãos, ele poderia ficar com o manto, né? com a roupa da pessoa que era pobre. Olha, eu vou empenhar o meu manto, né? A minha túnica, e eu vou pagar. Só que a lei do Senhor, irmãos, ordena que ele deveria devolver antes do anoitecer. Ele não poderia fazer isso com a viúva, né, porque tinha que cuidar daquela que está desamparada. Só que com uma pessoa, irmãos, com um homem, por exemplo, ele teria que devolver antes de anoitecer. Por quê, irmãos? Porque aquela roupa ali, aquela peça de roupa, não só servia como uma roupa, era o seu cobertor. Então ele teria que estar com aquela roupa à noite, por causa do frio. Só que o que os ricos faziam, irmãos? Eles não devolviam. Eles pegavam e iam para os altares, se deitavam sobre elas, olha, e na casa do seu Deus, né, bebe o vinho dos que foram multados. Então vejam, irmãos, eles se embriagavam com multas abusivas e exploração do mais necessitado. Então vejam, irmãos, Amós ele está condenando, irmãos, o sistema judiciário. Nada diferente dos nossos dias. Nada. Nada. Por quê? Porque muitos juízes, irmãos, são homens terríveis, que não amam o Senhor, que não têm a lei do Senhor como única regra de fé e prática. Pode até dizer que são crentes, mas quando chega na hora não defende a Escritura. Verso 9, irmãos, o tom da acusação, ele muda, porque ele mostra, irmãos, que o povo, ao andar assim, contrário à lei do Senhor, o que eles estão fazendo, irmãos, é rejeitando o favor do Senhor. E isso agrava as transgressões, irmãos. Lembra, a responsabilidade de quem conhece a palavra do Senhor e peca é maior sobre aqueles que
não conhece a palavra do Senhor. Olha o verso 9, irmãos. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como de cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Irmãos, o que essa parte aqui Deus está fazendo através do profeta é dizer o seguinte: olha como é que eu agi para com vocês no passado, e olha como é que vocês estão vivendo. Vocês estão sendo ingratos. Eu destruí os seus inimigos. Amós aqui, irmãos, usa os amorreus como um povo que representa todos os outros povos cananeus que foram expulsos pelo Senhor. O Senhor expulsou todos. Veja, irmãos, que Israel está sendo lembrado aqui de como o Senhor foi gracioso com eles no passado. Olha, eu destruí os inimigos, eu dei vitória a vocês, mas vocês estão vivendo como inimigos. Vocês estão se comportando como os cananeus, quando deveriam viver diferente. Olha, eu estou sendo fiel, e o profeta aqui, irmãos, está contrastando a fidelidade de Deus e a infidelidade de Israel. Eu ajudei vocês, eu salvei vocês, e vocês estão agindo como os inimigos. Israel, irmãos, eles estão sendo piores do que os cananeus, porque eles tiveram a lei do Senhor. Olha o verso 10, irmãos. Deus, ele conta, irmãos, os profetas, né? Deus, usando os profetas, fazia muito isso. Trazia a história do passado. Também vos fiz subir da terra do Egito. E 40 anos nos conduzi no deserto para que possuís a terra dos amorreus. Olha, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu libertei vocês. Vocês eram escravos lá no Egito. O Senhor, com mão poderosa, os libertou. No deserto, o que aconteceu? Deus cuidou do povo. Ou não, irmãos? Maná, água da rocha. O Senhor, enquanto o povo estava peregrinando pelo deserto, o Senhor mandava uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite, guiando o povo. Isso era a bênção do Senhor, irmãos. Proteção contra os inimigos. Êxodo 17, vitória contra Ameleque, quando Moisés intercede pelo povo. Direção, irmãos, 40 anos, o Senhor deu provisão física, roupas e sandálias que não envelheciam. Direção, Deus deu direção moral e espiritual para o povo. O Senhor entregou a lei que deveria formar o caráter dessa nação. Deus, irmãos, deu os sacerdotes. Deus, durante todo o deserto, o Senhor foi misericordioso. Lembra o que o Senhor fez após o bezerro de ouro? Perdoou o povo. Depois do juízo, é claro. Mas Deus perdoou. Diversas murmurações. Leiam Números 11, depois número 21. O povo vive murmurando e o Senhor faz o quê? Demonstra a sua misericórdia. Mas veja, irmãos, mesmo o Senhor salvando, cuidando deste povo, o que eles estão fazendo agora? Com aqueles que são necessitados. As mesmas coisas que as outras nações pagãs. Coisa terrível, irmãos. E Deus diz que cumpriu a promessa, olha, para possuíres a terra. Deus não prometeu que daria a terra, irmãos? Deus deu a terra. Deus, irmãos, está abençoando Israel e levando Israel a refletir. Olha como é que o Senhor nos tratou e como é que nós estamos tratando as pessoas ao nosso redor. Não bate a conta. Verso 11, irmãos, olha o que Deus faz. Mais bênção para Israel. Dentre os vossos filhos, suscitei profetas. Dentre os vossos jovens, nazireus. Irmãos, por que isso era bênção, irmãos? Porque Deus, irmãos, Ele deu líderes espirituais que guiassem o povo. Isso é bênção, irmãos.
Pois não havendo profecia, instrução do Senhor, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. Oséias 4, 6. O meu povo está destruído, está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Olha o capítulo 8 de Amós, irmãos. Verso 11. Olha o juízo, irmãos. É por isso, irmãos, que levantar profetas era uma bênção no povo do Senhor. Amós 8, 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Então vejam, irmãos, Deus levantar profetas, líderes para guiar o seu povo, é bênção do Senhor. É bênção. Deus diz ainda mais, olha, dentre os vossos jovens, nazireus. Os nazireus, irmãos, eles eram separados para o Senhor, eles eram consagrados para o Senhor. E eles eram, irmãos, exemplos de santidade para o povo. Tudo isso era bênção, irmãos. É por isso que Deus diz, né? Não é isso. Ele faz um desafio para o povo. Não é isto assim, filhos de Israel. Eu não fiz isso. Eu não salvei vocês. Eu não abençoei vocês. Eu não dei leis que guiassem o povo como os juízes deveriam ser retos. Eu não fiz isso. Qual era a resposta, irmãos? Sim, o Senhor fez. O Senhor foi muito bom. Veja, irmãos, o profeta está levando o povo a refletir. Como o Senhor nos tratou? Com graça. E como você tem tratado os fracos e pobres? Com justiça. Irmãos, a mesma ideia no Novo Testamento quando fala sobre perdão. Como é que o Senhor tem nos tratado, irmãos, dia após dia? Com perdão. E como é que devemos tratar o nosso irmão dia após dia? Com perdão. Mas olha, irmãos, que muitas vezes nós fazemos exatamente como o povo aqui de Israel. Verso 12. Mas vós aos nazireus deste a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizes. Irmãos, isso aqui era muito sério. Irmãos, a acusação contra Israel é gravíssima. Olha, eu dei nazireu a vocês. Pessoas que seguissem de exemplo de santidade. Mas o que foi que vocês fizeram? Vocês fizeram eles quebrarem os votos do Senhor. Porque os irmãos sabem que o nazireu, um dos votos, é que ele não poderia beber bebida forte. Mas olha o que o povo fez, irmãos. Eu dei servos que viviam em santidade. E vocês fizeram eles transgredir a lei do Senhor. Eu dei profeta para vocês. Só que o que vocês dizem? Não profetizes. O Senhor deu profeta que falaria a palavra do Senhor para o povo. Olha, Deus está dizendo que vocês devem andar assim. E andar assim é bênção do Senhor. O que o povo fazia? Não queremos saber da palavra do Senhor. Eu não quero saber da palavra de Deus. Eu não quero saber o que Deus está dizendo. Irmãos, isso aqui não é a primeira vez que acontece. 1 Reis 18, verso 4. Jezabel, os irmãos conhecem, ela persegue e mata os profetas do Senhor. Porque os profetas estavam anunciando a palavra do Senhor. Isaías 30, irmãos, o povo pede que os profetas parem de anunciar a verdade. E Amós, irmãos, capítulo 7, verso 10, ele é expulso e proibido de profetizar. Olha, não profetize aqui não, sai daqui. Veja, irmãos, quando o povo, eles rejeitam os profetas, eles estão rejeitando, irmãos, a palavra do Senhor. Eles estão rejeitando a vontade do Senhor. O povo de Israel fez exatamente isso com Jesus. Procurou inúmeras maneiras
de fazer Jesus pecar com aquelas perguntas capciosas. Eles não quiseram ouvir a palavra de vida eterna. Eu não quero saber dessa doutrina aqui. É exatamente, irmãos, que muitos crentes fazem hoje. Eles não querem mais ouvir a palavra de Deus sendo explicada fielmente. Muitos querem calar os pastores fiéis. Veja, irmãos, muitos que querem calar os pastores fiéis, eu não estou falando de crentes, de descrentes. Estou falando de crentes. Porque, veja, irmãos, às vezes acontece isso. O pastor, ele prega fielmente a palavra do Senhor, mas tem crentes dentro da igreja, irmãos, que não querem ouvir a palavra fiel do Senhor. Então, o que eles fazem? Uma forma de calar a palavra do Senhor sendo pregada fielmente. Eles fazem a caveira do pastor. E fazem de tudo para o pastor ir embora. Fazem um motim, né? Eu não vou esgotar mais. Quantas vezes, irmãos, pessoas, em vez de ajudar os jovens a se manterem em pureza, em santidade, eles fazem exatamente isso que Israel está fazendo. Leva esses jovens a pecar. Irmãos, eu conheci 2 pessoas dessa espécie aqui, que em vez de ele aconselhar o jovem a se manter em pureza sexual, ele deu conselhos terríveis. Conselhos que não são conselhos bíblicos. Vou fazer igual o pastor falou de um jovem. Satanás está falando aí da sua boca. É Satanás mesmo. Outro, irmãos, que eu conheci, que tinha um casal de jovens, que eles estavam namorando em cortejo. Eles não queriam esse negócio de beijo. Eles estavam conversando e se conhecendo, estudando a palavra do Senhor. Aí o miserável, ele é enviado de Satanás e diz assim para o jovem que está querendo viver em santidade: irmão, que arrumação é essa? Isso nem bíblico é. Isso aí não funciona comigo, não. Na cabeça dele, mesmo, desse cara, o namoro é um namoro mundano. É o mesmo mesmo. Então veja, irmãos, pessoas, em vez de aconselhar os jovens, meu filho, continue em santidade. Procure se guardar mesmo para o casamento, para fazer a vontade do Senhor. Essa deveria ser a nossa atitude, irmãos. Mas o povo aqui está fazendo completamente o contrário. Verso 3, irmãos, Deus diz, olha, acabou a paciência, eis que fareis oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixe. Então veja, irmãos, o que está sendo anunciado agora é o juízo de Deus. É o que Deus vai fazer com esse povo que está em pecado. Olha, eu vou trazer um terremoto que vai destruir tudo. Irmãos, Deus, não é a primeira vez que o Senhor, irmãos, advertiu o povo de Israel. Antes de Amós, Deus enviou Elias, Deus enviou Eliseu, Deus enviou Jonas, alguns profetas anônimos. Então veja, irmãos, quando Deus fala por 3 transgressões e por 4, a ideia é que, olha, chamei várias vezes vocês ao arrependimento, mas vocês não quiseram ouvir. E Deus vai trazer um terremoto. Veja, irmãos, a imagem aqui é de terremoto. Olha, eis que fareis oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixe. A ideia mais ou menos aqui, irmãos, tem aquelas estradas cheias de areia, aí passa naquela moto, né, Vitória, aquela moto de corrida ali, não fica só o caminho, né, na areia. A ideia é essa aqui, olha, como isso acontece, eu vou fazer exatamente, eu vou fazer oscilar a terra, eu vou fazer a terra se abrir com um terremoto. Veja, irmãos, que ele coloca como algo que é impossível escapar. Olha, de nada valerá você a fuga ao ágil. Quem é rápido, o Usain Bolt da vida, não adianta de nada ele ser rápido. O forte não usará sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. A ideia, irmãos, é exatamente essa. Olha, é impossível escapar. E você não vai conseguir lutar contra um terremoto.
Porque o juízo de Deus aqui, irmãos, não é um exército inimigo, mas é o Senhor fazendo a terra tremer em juízo para o seu povo. Ele diz, ele conclui, né? Disse o Senhor. Veja, irmãos, que o resultado da graça de Deus no passado para com o povo de Israel não evita, irmãos, o seu julgamento no futuro. Então essa ideia de que, eu sou crente, estou seguro, e não importa como eu vivo, isso não funciona, isso não é bíblico. Como eu disse na introdução, irmãos, caminhando já para a conclusão, é impossível escaparmos, irmãos, por nós mesmos do juízo de Deus. E diz aqui, olha, nada valerá a fuga ao ágil. O forte não vai usar sua força, o valente não vai salvar a sua vida. Só escaparemos, irmãos, do juízo eterno do Senhor, se o Senhor intervir a nosso favor. Se o próprio Deus, irmãos, providenciar um escape. E a boa notícia, irmãos, é que Deus fez isso na pessoa bendita de Jesus. Porque todos aqueles, irmãos, que estão em Cristo, eles não passarão pelo juízo eterno de Deus. Essa é a boa notícia, irmãos. O juízo, irmãos, que deveríamos receber, Cristo recebeu em nosso lugar. A justa condenação, irmãos, que nós deveríamos receber, Cristo recebeu em nosso lugar. Essa é a mensagem, irmãos, do Evangelho. Um Deus irado, justo contra o pecado, irado mesmo, Ele mesmo providenciou algo para aplacar a sua ira. E essa providência, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo, irmãos, ele vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, irmãos, há perdão e graça do Senhor. Essa é a bênção, irmãos. Mesmo diante do juízo descrito aqui em Amós, irmãos, Deus, ele continua sendo misericordioso. É por isso, meus irmãos, que aqueles que se voltam ao Senhor arrependidos dos seus pecados, recebem perdão e graça do Senhor. O Senhor não vai rejeitá-los. Essa é a bênção, irmãos, para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. É possível, irmãos, sem sombra de dúvida, nós pecarmos grandemente contra o Senhor, fazer aquilo que é terrível aos seus olhos. Ao mesmo tempo, irmãos, para o Senhor, há perdão e graça. Só que você que ainda não está em Cristo Jesus, também deve saber de uma coisa. A ira do Senhor permanece sobre você. Sobre aqueles que não estão em Cristo. Só que o único modo de escapar dessa ira é correndo para Jesus. É correndo para Jesus Cristo. Não é fugir de Cristo. Eu vou me esconder, eu vou fugir para bem longe de Jesus e assim vou escapar da ira de Deus. Não vai escapar. É inútil. É inútil você ser rápido, é inútil você ser forte. Escutando o pastor Emílio, ele achei muito legal. Olha, é inútil se você levanta 200 quilos no supino. É inútil escapar do juízo de Deus. É por isso, irmãos, que o único que pode lhe livrar do juízo eterno, da ira eterna do Senhor, é Jesus. Não há outro. O escape não está em sua força. Está no Senhor Jesus Cristo. É isso que Amós está nos ensinando aqui, no Messias. Amém. Oremos, irmãos.